Sejam bem-vindos novamente ao canal e vamos a mais um estudo. O homem solteiro pode ser pastor? Eu nunca tinha feito um vídeo sobre esse assunto. Esses dias uma pessoa me perguntou se uma pessoa solteira pode ser pastor, porque o apóstolo Paulo não era casado, né? Mas o apóstolo Paulo não era pastor. Algumas igrejas até nomeiam solteiros para pastor. Mas as passagens aonde citam os requisitos para ser um pastor ou líder ministerial cita homens e casados. Nunca fez referência a mulher e a homem solteiro. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2 até o 5. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Veja, marido, homem. Marido de uma mulher. Homem e casado. Esses são os requisitos para o pastorado. Para o bispo, presbítero. Marido, homem, de uma mulher, casado. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Tem que conhecer a Bíblia. Tem que ter vivência na função na igreja. Não dá vinho, não espancador, não cobiçoso, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa. Para governar sua casa tem que ser casado, tendo seus filhos em sujeição. Filhos, para ter filhos tem que ser casado. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Para governar sua própria casa tem que ser casado. Agora Tito 1, verso 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, marido, uma mulher, só uma, que tenha filhos fiéis, filhos que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem dadalvinho, nem espancador, nem cobiçoso, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Todos os requisitos aqui são para homem e casado, não para mulher e não para solteiro. Deus ama igualmente homens e mulheres, mas foi ao homem que Deus entregou a direção da igreja. 1 Timóteo 2, verso 12, está escrito: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Agora, na tradução NVI, essa tradução que eu li foi na João Ferreira de Almeida, que a maioria das pessoas usam. Agora eu vou citar na tradução NVI online. No lugar de marido diz homem. Então fica assim: não permito que a mulher use de autoridade sobre o homem. Homem, autoridade sobre homem. Autoridade máxima. Autoridade eclesiástica. Não é permitido. Então chegamos à conclusão. Homem solteiro e mulher não pode ser pastor, presbítero ou ter, no caso, liderança eclesiástica, liderança máxima, líder sobre todos. Da mesma forma que a Bíblia nunca citou a liderança feminina, nunca citou a liderança eclesiástica de um homem solteiro. Paulo citou Timóteo como um rapaz solteiro, o qual o orientou para fugir dos desejos da mocidade. Prova que era solteiro. 2 Timóteo 2, 22. Paulo disse: fuja dos desejos da mocidade. Fugir. Mocidade. Ele era um jovem, ele era um rapaz solteiro. Aqui não diz que ele era pastor. Em Romanos 16, verso 21, Paulo o chamou de meu cooperador. Ele tinha cargo. Então, rapaz solteiro pode ter cargos inferiores: evangelista, missionário, pregador, menos líder máximo na igreja.
pastor, presbítero. Isso não. Dos discípulos, a Bíblia cita Pedro e João, que eram presbíteros. 3 João 1, verso 1, João era presbítero. 1 Pedro 5:1, Pedro era presbítero. Ele mesmo disse que era presbítero. Então aqui, presbíteros, cita 2 dos discípulos como presbítero. Pedro, a Bíblia diz que Jesus curou a sogra dele de uma febre. Mateus 8,14. Então Pedro era casado porque tinha uma sogra. A Bíblia citou. Mas não citou para provar que ele era casado. Citou para contar o milagre que Jesus fez curando a sogra dele de uma febre. João, a Bíblia não diz nada, mas com certeza foi casado ou viúvo, já na idade. Se quando foi escolhido por Jesus para ser seu discípulo, era muito jovem, solteiro, mas nessa ocasião ainda não era presbítero. Entendemos assim. E com certeza posteriormente foi nomeado presbítero, depois de casado. Tem coisas que não precisa estar na Bíblia para crermos que seja assim. Mas devemos crer, no caso, que João foi casado ou viúvo, porque era uma exigência que fosse casado. Então não podemos crer que seja preciso estar escrito para crermos que ele tenha obedecido a palavra. Tem coisas que tem que interpretar. A Bíblia é um livro para ser interpretado. Nem tudo está escrito. Não precisa estar escrito que João teve mulher porque era presbítero. Não. A Bíblia cita que Jesus curou a sogra de Pedro, mas não foi para provar que Pedro era casado. Foi para contar o milagre. E João, com certeza, João não ia quebrar esse princípio, que deveria ser casado. E a mesma coisa de Paulo. A Bíblia não diz se ele era viúvo, ou se a mulher dele o largou quando ele assumiu seu ministério, quando ele se converteu. Alguns até supõem, alguns estudiosos, mas a Bíblia não diz nada. Temos a certeza que ele, quando escreveu o livro de 1 Coríntios, ele não era casado. 1 Coríntios 7 prova isso. Paulo não era casado, mas ele não era nenhum pastor e nenhum presbítero também, porque ele não poderia quebrar um princípio escrito e ordenado por ele mesmo. Do tipo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Como tem aquele ditado que diz. Então a Bíblia é um livro para ser interpretado. Nem tudo está escrito. Tem que pegar passagens bíblicas e fazer uma junção para chegarmos à interpretação correta. Então, resumindo, o cargo de liderança eclesiástica deve ser dado apenas a pessoas do sexo masculino. O cargo de pastora não existe na Bíblia, não é aprovado na Bíblia. Eu vou deixar um link no final aí sobre pastora. Eu tenho um vídeo no YouTube, eu acho que eu tenho um vídeo sobre pastora. Então o cargo eclesiástico, pastor, bispo, presbítero, não é aprovado para mulher e nem pessoa solteira. O cargo de liderança deve ser dado apenas a pessoas do sexo masculino, casados, com vivência na igreja, que conheçam bem a palavra, aptos para ensinar, que tenha comunhão com Deus, boa reputação e não tenha nada do que acusá-lo. E também não deve ser beneficiado com dinheiro da igreja, como vemos hoje. Pastores hoje virou profissão. Eu até li na internet certa vez que muitos sonham em ser pastor para ter uma vida sossegada, para ficar sem ter muito o que fazer e viver às custas de igreja com salário alto. Ter salário de igreja não é errado, não é antibíblico, mas ficar rico ou ter salário muito alto às custas de igreja não é aprovado. Mas isso hoje temos de sobra. São profissionais da fé, né? Então, o verdadeiro pastor não se beneficia da igreja, não.
Ele pode até ter uma verba, alguma coisa, mas se beneficiar da igreja e enriquecer, né, às custas da igreja, como vemos hoje, presidentes de igreja, nos tempos dos apóstolos, eu não sei quem era o presidente da igreja e qual era o salário que eles recebiam. Se era Pedro, Paulo e João, pelo menos eles eram pobres. Se eles eram os líderes, eles eram pobres. Pedro e João disse para o aleijado, não temos ouro e nem prata. Então por que pastores hoje devem ser ricos? Por que tem que ter um presidente na sede que dá as ordens lá e morde todo o dízimo da igreja? Por quê? Não tem respaldo bíblico para isto. Então obrigado a todos, clique em gostei. Embora tenha alguns que não gostem, eu sei disso, né? E tem alguns que não gostam mesmo, mas eu falo mesmo, porque é o dever, né? Então obrigado e até o próximo.